Salve, salve nação rubro-negra, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Então pessoal, nesse vídeo a gente vai estar fazendo aqui um corte, tá bom? Do que a imprensa esportiva vai estar falando aí a respeito da partida entre Internacional e Flamengo. A partida terminou empatada por 1 a 1 e a gente vai ver aí que teve alguns lances polêmicos, tá bom? Tudo isso a gente vai estar acompanhando aqui nesse vídeo. Mas antes, peço que você, por favor, se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sino para ser notificado sempre que sair um vídeo novo aqui do canal, tá bom? Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Chavinha e começar a falar de Campeonato Brasileiro agora neste Sport Center. Por isso, me despeço do André Kfouri, me despeço também do Breiler Pires e começo a conversar agora com os nossos próximos dois comentaristas deste Sport Center para a gente falar muito de Flamengo e Internacional. E vamos mostrar ainda entrevista do Ancelotti, entrevista exclusiva do Ancelotti falando sobre seleção brasileira e falando também sobre o próximo ciclo para a próxima Copa do Mundo. Deixa eu dar boa noite, então, para André Kfouri e também para Matheus Raimundo. André Kfouri, você pode dar boa noite, mas pode dar tchau. Isso. Olha lá. André Kfouri, não. Tchau, André Kfouri, um beijo para você. Boa noite, só amanhã. A gente vai sugerir para o nosso pessoal, né, de engenharia aquela cadeira que entra no solo, né? A gente some e o né? Vamos, pessoal, bom trabalho a começa vocês. A pensar nisso boa a partir de agora, tá? Boa noite. Deixa eu estar. Até amanhã. Breiler, Tchau, beijo, Marcelo. Viu? Boa noite. Tchau, até a boa próxima. noite. Agora sim, boa noite para Gustavo Zupac. Muito obrigado, muito boa noite. E também para Matheus Raimundo. Tudo bem, Marcela? Boa noite, companheiros, boa noite, fã de esporte. Tudo bem, Matheus? Tudo bem. A gente acompanhou este jogo que a gente começa a ver os lances agora no Gigante da Beira-Rio. O empate entre Flamengo e Internacional, entre Inter e Flamengo. A gente vê aí, Colorado saiu na frente com o gol do Vitinho e o Flamengo empatou na reta final. Um empate, Marcela, que não foi bom em termos da classificação para ninguém, para nenhum dos dois. Vou dizer um negócio, vai perguntar pro torcedor do Colorado, mesmo pelo que apresentou o jogo, assistiu o jogo até ali, uma parte do segundo tempo, mas vai perguntar ao torcedor colorado, fica com aquele gostinho de que sim, poderia vencer, mas 1 a 1 contra o Flamengo, depois de um campeonato brasileiro que você não vence por nada nesse mundo, e depois do futebol que apresentou contra o Atlético Paranaense, meu amigo, tá tudo certo. Que assim, é um ponto que não muda o panorama do Inter do campeonato. Claro. É um ponto que mantém o Flamengo distante do Palmeiras, que está jogando agora. Mas pelo que foi o jogo, e aí que também queria ouvir o Matheus sobre isso, pelo que foi o jogo, a impressão que dá é que o ponto ficou melhor para o Flamengo do que para o Inter. O Flamengo teve dificuldades para encontrar caminhos para buscar o jogo. O Inter fez um jogo de muita aplicação, um jogo defensivo muito bom, praticamente excelente, e no fim acabou tomando o gol de empate, esse aí é o gol do Inter, né? Gol de empate do Samuel Lino, que deu esses números finais no Gigante da Beira-Rio para um jogo muito, taticamente muito interessante entre Flamengo e o Colorado. Matheus. Pois é, e quase que era o segundo gol, logo depois do primeiro do Internacional. Eu acho que foi o Carboneiro que chuta e aí sai ali no cantinho. Mas não deu para o Internacional vencer, não vai ser dessa vez, que vai somar mais 3 pontos no Campeonato Brasileiro. Realmente, é um momento muito difícil do Inter, mas a gente não pode simplesmente olhar para o Flamengo e não dizer que também é um momento complicado para o Flamengo. Matheus, boa noite. Sem dúvida, Marcela. Boa noite para você, para o Zupac, para o fã de esporte que está com a gente. Um jogo muito correto, principalmente no aspecto defensivo do Internacional. O Pesolano montou uma linha de 5 para tentar segurar o Flamengo e deixou com 3 homens de meio de campo um pouco mais adiantados e mais 2 atacantes lá na frente, muito compacto. E o Flamengo não conseguia ter uma das principais virtudes que a gente viu nos últimos anos, que é tentar acelerar o jogo. Se a gente pega as estatísticas da partida, a maior parte do tempo a posse de bola é flamenguista. Mas é uma posse de bola estéril, sem criar... Uma posse alta, na casa dos 70%, mais de 70%. Não é 55%. É na casa dos 70% de posse para o Flamengo, mas um Flamengo pouco criativo, que pouco acelerava as jogadas de meio de campo. Esse é o gol. No jogo inteiro. Exatamente, e acabou acontecendo... E se não fosse gol, acho que seria um pênalti ali, hein, no Bruno Henrique. Eu não tinha visto o lance, mas acabei de olhar ali, tem o Bruno Henrique cai ali, né? São 2 falhas no mesmo lance. Aí, ó. Eu acho que se não fosse, talvez fosse o pênalti seria marcado. Bom, mas... E tem um recuo do Matheus Bahia, que ele acaba empurrando a bola para o meio da área e deixa ela viva e oportuniza a finalização para o Samuel Lino, que foi uma figura relevante no jogo, porque defensivamente ele deixou muito a desejar. Porque as principais subidas no Internacional eram pelo corredor direito. O Vitinho
aparecendo muito bem no apoio à construção e o próprio Carboneiro encostando um pouco mais para ser essa opção de tabela, de triangulação. E o Samuel Lino e o Alexandre estavam tendo muita dificuldade. Tanto que a maioria dos lances de ataque do Internacional saíram pelo corredor esquerdo defensivo do Flamengo. Bom, mostramos aí os números da partida, com uma posse de bola do Flamengo muito maior do que a posse do Internacional, 72-28, mas nos outros números a gente vê até um certo equilíbrio, né? Finalizações no Inter melhor, 16-14, no alvo 5-5, grandes chances 7-4, gols esperados 1.38, 1.45 do Flamengo e ações na área rival 19-21 do Flamengo. Essa tela é muito raro a gente ver um jogo em que o time tem 28% de posse de bola Isso é melhor. e bate 16 vezes para gol. É verdade. E olha que no segundo tempo o Inter foi caindo fisicamente. A gente viu logo depois do gol do Flamengo uma bola esticada que o Bernabé sai junto com o Rossi e o Rossi toca antes. Mas durante um trecho grande do segundo tempo, o Inter foi caindo fisicamente e foi perdendo a sua capacidade de contra-atacar. Inclusive, o gol que o Flamengo faz é no momento em que a bola para no pé do Alan Patrick, que já está cansado. O Alan Patrick ia sair, mas o Caleb estava pronto para entrar, só que a bola não saía, o Alan Patrick já estava cansado. E ao receber também essa bola cansada, foi facilmente desarmado. E a partir daí, num raríssimo momento em que o Flamengo teve para acelerar contra o Inter, que estava um pouco fora da sua linha defensiva, ali o Flamengo faz o gol de empate. Quando a gente olha para o que cada time vinha apresentando no campeonato, a gente tem olhares diferentes, né? O empate, como eu disse, não serve para o campeonato de ninguém na prática, mas por um momento de desconfiança enorme que o Inter tem, foi um jogo com estratégia muito correta, tomada, escolhida pelo Paulo Pesolano, com a linha de 5 mantida, como disse o Matheus, fazendo a opção, abrindo mão do Alejandro, colocando o Alan Patrick, o que era até um pouco arriscado em termos de intensidade de jogo contra o Flamengo, mas inteligente a ponto de deixar o Carboneiro como um homem mais avançado, porque o Inter sabia que ia precisar de uma bola longa, de uma bola rápida, de um bom passe do Alan Patrick para achar o Carboneiro, para ter as suas melhores chances, e foi assim que saiu o gol do Internacional. Então, em termos estratégicos, o Pesolano foi muito bem. E do outro lado, eu acho que esse é um ponto que a preocupação nesse pós-Copa, teve a vitória sobre a Chapecoense, beleza, mas os dois últimos jogos do Flamengo, São Paulo, empate, e hoje o empate, nos dois jogos um time que circulou essa bola muito devagar. O Jardim falou na coletiva sobre o São Paulo, após o empate contra o São Paulo no domingo, criticou muito o primeiro tempo do Flamengo, falou que foi um time apático e que circulou a bola lentamente. Hoje, de novo. Então, contra dois times que marcaram bem o Flamengo teve dificuldade para trabalhar essa bola. Eu acho que esse é o alerta que fica e por isso que, para mim, dentro de campo, o Inter foi melhor do que o Flamengo. O Flamengo tinha qualidade individual, aproveitou o único vacilo, o único deslize da zaga colorada para conseguir um empate que, como diz a nossa tela, é ruim para os dois. Exclamação. Dentro do Beira-Rio, pensando na matemática do campeonato. Claro, o Inter dá uma respiradinha, né? Pelo menos não entra no Z4, né? Que fica, bom, se não vencesse, iria entrar no Z4 provavelmente. O Grêmio entrou, inclusive. O Grêmio entrou porque Mirassol saiu. Venceu. E aí o Grêmio foi entra. bom para os colorados, né? Ainda tem isso, né? Mas não que mude nada, porque é o mesmo número de pontos, 22 pontos, gente, em 21 jogos. É realmente um absurdo. E considerando a pontuação do Palmeiras como líder, e aí até por uma questão matemática, se o campeonato tiver a mesma projeção que a gente está vendo agora até a reta final, é possível que alguma equipe consiga a salvação do rebaixamento com menos de 45. De corte baixa. Vai ser um corte mais baixo. Quanto mais alto é a pontuação, quanto mais alta é a pontuação do campeão, a tendência é que o corte seja mais baixo. Sim. E sobre a questão ano passado foi 44 do Inter. Acho que o Inter... Não estou lembrando de cabeça. Acho que foi 44. Acho que foi isso, mas eu dou uma olhadinha. Sobre a circulação de bola no Flamengo do meio de campo, o Jorginho e Everton Araújo com muita dificuldade hoje de fazer esse jogo acontecer. E quando a bola chegava neles, eles não conseguiam justamente acelerar e colocar no jogo com mais intensidade. A Arrascaeta, o próprio Lino, pelo corredor esquerdo, como eu falei, estava com essa dificuldade maior, porque como o Inter estava projetado para sair em velocidade, ele não estava dando tanta conta defensivamente, e os laterais do Flamengo também tiveram uma dificuldade maior no apoio. Tanto que uma das substituições que o Leonardo Jardim faz é justamente a entrada do Emerson Royal pelo corredor direito e, com isso, ele inverte o lado do Varela. Joga o Varela para ser lateral esquerdo para tentar melhorar não só a organização defensiva, o momento defensivo
da equipe flamenguista, mas também para ter um apoio melhor pelo corredor. Foi um futebol realmente bem abaixo do Flamengo hoje em relação ao que a gente viu em outras oportunidades. Pois é, em outras oportunidades, principalmente antes da Copa do Mundo. O trabalho do Leonardo Jardim é ruim? Não, não é ruim, mas este momento da temporada, o fim do pré-Copa e essa volta de pós-Copa do Mundo, claro, teve a vitória sobre a Chapecoense, gera essa preocupação. Se a gente pega o comparativo direto com o que o seu antecessor fez no trabalho como um todo, né? O trabalho como um todo do Felipe Luiz, o trabalho do Jardim é claramente inferior até aqui. A questão é que o Flamengo começou mal a temporada, ele assumiu e o time melhorou, mas o time veio caindo, né? E nesse momento a gente vê um cenário, um tipo de jogo em que o Flamengo tem mais dificuldade. O Flamengo do Leonardo Jardim, assim como era o Cruzeiro do Leonardo Jardim, era um time que começava os jogos de maneira muito forte, geralmente construía uma vantagem ou tentava construir uma vantagem rápida para poder jogar em velocidade. Ele é um técnico que gosta que os seus times joguem de maneira muito vertical, em velocidade. O Flamengo do Felipe era um time que trabalhava a bola melhor. Acho que para um jogo como o de hoje, por exemplo, o Flamengo do Felipe Luiz, a gente imagina, né, no seu auge da última temporada, teria mais ferramentas para encontrar os caminhos para furar um bloco tão baixo, uma linha de marcação de 5, que no segundo tempo chegou a ser de 6 em alguns momentos, com o Bernabé ajudando o Matheus Bahia, do que o time do Jardim. Então esse cenário não aconteceu. Primeiro tempo contra o São Paulo, o time foi lento, o São Paulo se encontrou no jogo e cozinhou o Flamengo. E hoje, de novo, um time que não encontrou caminhos para circular essa bola, com a Arrascaeta ainda recuperando o ritmo. O Carrascal começou bem o jogo, mas depois foi caindo. Até o Carrascal sair, o Samuel Lino estava fora do jogo. Depois que o Carrascal saiu, o Lino mudou de lado. O Lino cresceu, a gente vai falar mais sobre ele já já. Então, assim, eu não acho que seja ruim o trabalho do Jardim, mas neste momento o Flamengo está jogando menos do que a gente imaginava. Isso passa por ele, não passa só por ele, mas evidentemente passa pelo trabalho dele também. Eu vou além, então, na pergunta, e depois você pode falar sobre a troca do Leonardo Jardim, do Felipe Luiz para o Leonardo Jardim, é uma troca equivocada? Sim, principalmente pelo contexto que ocorreu depois de uma vitória, uma goleada por 8-0 no Campeonato Carioca, ainda que o desempenho no início do ano não fosse tão satisfatório quanto foi na temporada passada. O Flamengo, ele vai até o final do ano, tem um calendário mais dilatado, tem férias maiores por conta disso, então naturalmente a dificuldade seria também maior justamente para que o time entrasse em condição de competitividade maior em relação aos seus concorrentes diretos. Mas o trabalho do Leonardo Jardim, ele é um pouco abaixo da expectativa, sim, porque a gente esperava justamente que quando ele assumisse, tivesse um Flamengo que conseguisse ao menos controlar melhor o meio de campo. O Flamengo tem posse de bola, mas ele não necessariamente está no controle do jogo. Ter a bola no pé não quer dizer que você está jogando melhor, porque o Inter, mesmo com 20%, pouco mais de 25% de posse de bola, conseguiu atuar melhor que o Flamengo na partida hoje, porque ele desempenhou de acordo com o que o seu técnico gostaria. A aplicação defensiva e projeção de saída em velocidade no momento da recuperação da posse em transição rápida, contra-ataque. O Vitinho, como eu falei, pelo lado direito muito forte, mas é um Flamengo que tem margem para evolução. Agora, o Zupac falava das características do Leonardo Jardim enquanto técnico, o trabalho dele no Cruzeiro e o que vem acontecendo no Flamengo. A montagem do elenco do Flamengo, ela não foi pensada para esse tipo de jogo. Ela foi pensada para o que o Felipe Luiz vinha desempenhando, vinha fazendo no comando técnico. Mais valorização de posse e acelerar com a bola no pé, não em transição. Você ter a criação rápida, marcação no bloco mais alto. O Leonardo Jardim, tentando construir essa vantagem cedo, a maioria dos jogadores tem como ideia ou como característica o futebol que o Felipe Luiz entendia que deveria ser desempenhado por aquele time. Tem um choque natural, isso fica lá atrás, mas quando o Flamengo enfrenta blocos muito baixos, como foi o caso hoje do Internacional, ele acaba apresentando essa dificuldade. Ele tem a bola no pé, mas furar o bloqueio. Se não acelerar com troca de passe e fazer com que alguma atração de defensor aconteça para que o espaço apareça na costa, aí vai ficar difícil, como foi hoje.
Pois é, e aí é trabalho do Leonardo Jardim encontrar esse jeito de jogar contra times, e a maioria dos times jogando contra o Flamengo vai jogar dessa maneira. Ninguém vai ficar se expondo de peito aberto e de graça para o Flamengo. O melhor elenco. É bobo, né? E a maioria dos jogos que o Flamengo vai enfrentar vão ser como esse. É isso. Exatamente, claro. Ninguém vai entrar contra o Flamengo pensando, ainda mais um Internacional com uma crise gigante que está vivendo. Bom, temos alguns jogadores em entrevista logo depois da partida, o Varela e também o Bruno Henrique do Internacional. Vamos ouvi-los. Vem de uma sequência ruim, né? Então acho que o Campeonato Brasileiro é um campeonato longo, a gente tem todo o segundo semestre, mas a gente precisava começar a pontuar, né? Então hoje foi um jogo extremamente difícil. Acho que dentro da proposta que a gente tinha hoje de fazer uma marcação forte, explorar o contra-ataque, a gente tinha conseguido fazer muito bem no jogo. Infelizmente tiveram ali uma bola, empataram o jogo. Acho que a gente tem que se fortalecer agora, cada vez mais. Tem o segundo semestre todo e a gente tem que começar a vencer, principalmente dentro de casa, né? Então, a gente sai com gosto amargo do empate, mas tem muita coisa pela frente para a gente poder melhorar e começar a pontuar para a gente poder buscar um lugar melhor na tabela lá em cima. Não é sobre o resultado, sobre os pontos, é sobre o time, a maneira de jogar. Acho que não estamos no melhor momento. Temos que trabalhar. Agora temos uns 10, 15 dias para fechar as portas, começar de novo e trabalhar, cara. Temos que trabalhar. Bom, tá aí, então. Começar de novo depois da parada da Copa do Mundo para ver se consegue apresentar um melhor futebol. Então, nação rubro-negra, esse foi o vídeo de hoje, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Vimos aí os comentaristas falando a respeito dessa partida, né, onde terminou empatada. Entre Internacional e Flamengo, e eu gostaria de saber a opinião de vocês. Se vocês concordam com o que eles falaram ali, com a análise que foi feita por eles, deixa aí nos comentários. E não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sino para ser notificado sempre que sair um vídeo novo aqui do canal, tá bom? Então, até o próximo vídeo.